33, é isso? 33. Bem-estar material, sucedâneo da felicidade. Natureza da verdadeira felicidade. Então agora ele está aí entrando no mais um dos problemas do mundo contemporâneo. Você sabe que o autor faz uma avaliação de doenças contemporâneas e as interpreta e as terapeutiza, né? Posso falar assim, né? Terapeutiza, né? Com os antigos para de Evangelho, os pré-socráticos e, sobretudo, os três grandes filósofos gregos. O Evangelho é um especialista em filosofia antiga. Ele não é um filósofo, rigorosamente falando, mas ele é um comentarista competente. Ele é um sujeito muito culto e é uma das melhores interpretações de Platão. Se eu fosse resumir o Evangelho é uma coisa só, eu diria que ele é um especialista em Platão. Tá? Esse italiano. Está vivo ainda, é um contemporâneo nosso. Muito bem, quem é que quer começar lendo? Vamos fazer na sequência, mas melhor, né? Luiz, você começa, vamos lá. Bem-estar material, sucedâneo da felicidade. Natureza da verdadeira felicidade. Como podem os artigos de fé fundamentais da psicologia terem todos os piores absurdos e falsificações? O homem aspira à felicidade. Por exemplo, o que pode haver de verdadeiro nisso? A felicidade não consiste nos rebanhos e tampouco no ouro. A alma é a morada da nossa sorte. Demora. Demócrito é um filósofo antigo, né? É contemporâneo de Aristóteles, né? Tem que olhar, olha naquele, só para confirmar ali, Demócrito deve ser contemporâneo de Sócrates. Não sei se dá para chamar de pré-socrático. Você tem? É isso, né? E o Nietzsche você já conhece, né? É o nosso maluquinho aqui, o número 1 aqui, do século XIX, né? Doido. Eu também estou descobrindo que o livro do André Camus, chamado O Mito de Sísifo, é um livro nietzscheano profundo, assim, total e completo. Né? E para você ver a influência que tem Nietzsche, tem uma influência extraordinária sobre a filosofia contemporânea, enorme. Bom, aí continuamos isso. A mitologia do bem-estar. O outro mal que aflige o homem de hoje é a busca ilimitada do bem-estar material como substituto da felicidade espiritual, liquidada como um quimérico e inexistente sonho do passado. Não podemos mesmo evitar pronunciar a palavra felicidade. Não a usamos sempre para, raramente e com timidez, quase com vergonha, como se pertencesse ao vocabulário das ilusões da juventude, ou seja, aquelas ilusões que o homem racional maduro não tem mais o direito de manter. Quer dizer, temos um preconceito com essa palavra, nem todo mundo tem. O problema não é tanto você não ser capaz de dizer que você quer ser feliz, o problema é o que significa ser feliz. Então, o que as pessoas no mundo contemporâneo rotulam de felicidade, quase sempre, são demandas muito básicas. A felicidade é mais ou menos ter uma vida econômica previsível, ter lá um casamento, ter ali um carro mais ou menos, ter assim um certo status, não é? Isso, poder ir no baile da primavera do Paraná Clube, né? Qualquer coisa assim desse gênero, né? O que são objetos muito pequenos de felicidade. Então dizer, quando as pessoas dizem eu quero ser feliz, isso é uma marca, é uma coisa interessantíssima. Uma pessoa que declara que quer ser feliz, sem explicar em que consiste essa felicidade, de modo geral vê na felicidade uma certa solução para a vida material prática. E declarar ser feliz nessas condições não é o que os gregos propõem. Né? Não é o que o Nietzsche acha que é ser feliz, mas também não é o que os gregos achavam. É uma espécie de objetivo de vida muito limitado e pequeno, que as pessoas fazem isso, por exemplo, aquele negócio das mulheres quase sempre dizendo que gostariam de ter homens sinceros, não queria um homem que fosse sincero.
Fico imaginando que desastre deve ser um homem sincero. Se fosse mulher, seria um homem bem mentiroso. Imaginou? Não é um homem sincero que deve ser? Né? Assim, né? Eu sou gorda? Tá. Você acha que a fulana é mais bonita que eu? Você está olhando pra ela? Tá. Então, a pessoa, no fundo, não quer um homem sincero, quer um homem que goste dela. Acha que é sincero apenas a declaração do amor, não dá muitas coisas, não. Entendeu? Então, o que uma pessoa normal, assim, acha que é da vida, se você perguntar para uma pessoa na rua, faz a experiência, faz alguém na rua, você quer a sua vida? Eu quero ser feliz, provavelmente vai ser essa explicação. Ser feliz é muito diferente do que o ser feliz, é muito diferente do que Nietzsche achava que era felicidade, que era, na verdade, você assumir o poder de estabelecer os valores da história, e muito menos do que os gregos achavam que era felicidade. Então, o melhor texto histórico, o melhor texto filosófico da felicidade é a Ética Nicômaco, do Aristóteles, que explica bem. Vai ser citado aqui na frente, né? Isso, né? Quer dizer, então ele está dizendo que hoje em dia não se quer falar em felicidade, mas os que falam sempre olhando apenas para uma pequena questão pessoal, assim, como sendo objeto de felicidade básica. Aquele negócio do Machado de Assis. Felicidade é um sapato novo. Tem encontros do Machado de Assis em que a gente chega a essa conclusão. A felicidade é um sapato novo. Isso é felicidade. Eu não sei, mas o Machado de Assis se baseou no capote o capote. Ele contou o capote. Que é a mesma história, né? O capote não é o capote. Tudo que via na vida o capote novo. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Muito profundo. Portanto, aquela que outrora se denominava felicidade deixa o plano espiritual e retrocede ao plano material e físico. Ela consistiria exclusivamente em poder desfrutar do maior número possível de bens materiais e no envolvimento do maior número de pessoas nessa fruição. Mas será que é mesmo assim? Na verdade, a equação felicidade e bem-estar material está longe de ser o ponto pacífico. É certo que o homem de hoje não quer renunciar ao bem-estar, mas depois de ter experimentado amplamente tudo o que foi produzido pela mentalidade tecnológico classicista, ele se deu conta de que está traindo suas promessas. Praxista, né, significa praxis, né? Praxis é prática, tá? Praxis é o contrário da teoria. Teoria é contemplar, tá? E prática é fazer. Então já houve aqui nesse livro um debate sobre a oposição entre contemplação e ação. Com a conclusão de que a contemplação é superior à ação sob o ponto de vista grego. Mas a ação é também obrigatória. Nós vivemos justamente numa situação humana, é aquela que exige de nós as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Graças à técnica, ainda temos à nossa disposição uma quantidade e variedade de bens que no passado a humanidade não só nunca teve, mas jamais imaginou poder ter, nem mesmo em seus sonhos mais ousados. E contudo, nunca nos sentimos tão insatisfeitos. O que terá acontecido, na verdade? Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o esvaziou, minou e, portanto, comprometeu sua consistência e identidade moral. Moran cunhou a esse respeito a fórmula do mal-estar da civilização. Os grandes processos promovidos pela tecnologia atomizaram os indivíduos, fizeram com que se perdessem as antigas solidariedades que ligavam os homens e não apenas não produziram novas, mas as substituíram por pseudo-solidariedades burocrático-administrativas tristemente anônimas. Vamos ver uma dessas belas páginas. Você sempre está cuidado com o Moran, tá? Então, sempre vejo isso.
O Edgar Morin é uma pessoa assim, é um pensador moderno, contemporâneo, meio pensador da ONU, assim, que tem momentos de lucidez, mas ele quase sempre deixa a porta aberta para todo tipo de maluco tomar o poder. Né? Então, no fundo, ele está o tempo todo arrumando uma desculpa para aumentar o grau de tirania do mundo sem querer. Tá? Então, tome cuidado com o Morin. Não é um pensador a quem você deve embarcar assim com muita facilidade, não, tá? Diga, Paulo. Sabe que Morin cunhou esse conceito conforme o mal-estar ou o mal da civilização. Quando eu li isso, eu lembrei do até que ponto isso não se remete a... Mas o Morin é isso mesmo. A sociedade estraga o ser humano, então eu vou deixar a faculdade de utopia. Quer dizer, vamos inventar uma sociedade que não estraga. E é por isso que o Morin é assim, tipicamente que fará uma espécie de parceria invisível com essas tiranias aí todas. Então, embora ele tenha alguns momentos de lucidez, precisa tomar cuidado com o Morin, sabe? Não é um pensador que você assim deve tomar aquele cuidado assim, de ter uma certa prudência com ele, tá? Porque ele não é um sujeito totalmente esclarecido. A cidade das mil luzes, que oferece variedade e liberdade, torna-se também uma cidade espetacular, cujos vínculos, como a rotina, casa, escritório e metrô, sufocam a existência e em que os estresses acumulados esgotam os nervos. A vida democrática regride. Quanto mais os problemas adquirem uma dimensão ética, mais sofrem a competência do cidadão em benefício dos especialistas. Quanto mais os problemas se tornam políticos, menos os políticos conseguem integrá-los em sua linguagem e em seus programas. O homem produtor é subordinado ao homem consumidor. Este é o produto vendido no mercado e este último as forças libidinosas, cada vez menos controladas, daquele círculo vicioso em que se cria um consumidor voltado para o produto, e não apenas um produto dirigido ao consumidor. Uma agitação superficial toma conta dos indivíduos nos momentos em que conseguem escapar dos vínculos escravizadores. Escravizadores do trabalho. O consumo desregrado torna-se hiperconsumo bucólico. Bulímico, que se alternam com as dietas feitas de privação. Sabe o que é bulimia, né? Uma doença que a pessoa começa a comer desesperadamente, assim, tem uma incapacidade. É estranho fazer essa decisão de bulimia. Depois de você promove o alcoólico, você comeu. Não, mas que a bulimia é uma doença de excesso de comer excessivamente. Depois você sai que você comeu demais. Entendeu? Mas a bulimia é uma espécie de incapacidade de controlar o apetite. Por isso é que ele está aqui contrapondo bulimia com dieta. Então, uma hora come demais, depois tem que fazer dieta também, né? Mas, Júnior, como você me toma uma hora você é produtor, agora você é consumidor. Então, você não seria um dois fixados? Não, ele aqui não está falando disso. Ele está dizendo que ele está descrevendo como é um mundo contemporâneo, tem uma certa razão, né? Dizendo que é um mundo, no fundo, se o René Guénon estivesse falando porque ele devia é um mundo apenas mobilizado pela sua quantidade. Ou seja, uma hora tem quantidade de mais comida, depois tem quantidade de menos. Então, quando você pauta tudo pelas quantidades, então você tem um mundo assim, um mundo material exclusivamente. Então, as pessoas passam a viver em função de quantidades. Essa escravização que acontece no mundo contemporâneo. Você passa a viver em função de quantidades. As quantidades pautam a vida de todo mundo e as existências e os planos pessoais. É isso que ele está dizendo. De você
subordinado dessa máquina. Você não tem mais autonomia em relação a ela. Tá vendo? O problema do Mohan é o seguinte: consumo desregrado. Então, embora ele tenha uma certa razão, o problema é que ele vai acabar justificando a existência da Organização Mundial da Saúde, dizer em algum lugar, escrever no pedaço de papel, que você não pode comer mais do que 2 ovos por semana. Entendeu? Aí vai acontecer o seguinte: aí, de alguma maneira, alguém vai te amolar com essa história, vai baixar um decreto para te aporrinhar com essa história de 2 ovos por semana. Vai ter aí os nutricionistas vão aporrinhar o resto da nossa existência. Então vão mudar o cardápio da comida da empresa, vão ficar perseguindo as receitas que tem mais do que 2 ovos, vão fazer, sei lá, a criminalização do ovos nevados, sei lá o quê, proibir isso como diabo, né? Hoje eu contei na televisão que tem uma ONG aí que descobriu o seguinte, que não tem coisa pior para a saúde do que fogão a lenha. Dá para imaginar uma coisa dessa? Hã? Não, mas o fogão a lenha, você queima aquela madeira, né? Você tem determinados gases, né? Vapores que saem daquilo que são tóxicos. Por isso, então, mas quem é que usa fogão a lenha no Brasil? Na cidade só padaria não, é pizzaria. E quem usa fogão a lenha é assim, quem tem um sítio, no sítio se usa fogão a lenha. Então, qual é o trade-off, né, no sítio, né? Porque lá, no sítio você tem lá uma pessoa lá do sítio que cozinha o fogão a lenha, em compensação, não tem fumaçantismo, não tem, e no entanto, né, essa pessoa agora está cometendo um ato de altíssimo risco, e essa ONG se irá dedicar então, com o dinheiro, obviamente, do governo, né, dos governos, a perseguir implacavelmente os fogões a lenha. E a Bracatinga, sendo coautora do crime. Então uma hora vão proibir a pizzaria com fogão a lenha. Isso não pode ter de modo nenhum. Então, vocês compreendem que o problema é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas análises do mundo contemporâneo, nunca tomar cuidado para não se estabelecer raciocínios sociais com base em ideias confusas. Por exemplo, o que é uma ideia confusa? Salário justo. Isso é ideia confusa. Capitalismo selvagem. Não há nenhuma espécie, nenhuma possibilidade de ter capitalismo selvagem. Selvagem é uma categoria qualitativa que não tem nenhuma ligação com o capitalismo. Você tem capitalismo ou não tem capitalismo? A selvagem é uma maneira de apenas você confundir o assunto. Não tem sentido real, verdadeiro, uma expressão como capitalismo selvagem. É apenas uma expressão sentimental que você usa na campanha política. Essas coisas todas. Não tem sentido nenhum real, verdadeiro. Agora, quando você não faz isso, então, está falando de consumo responsável aqui, pronto. Já aparece alguém na ONU, na Unesco, para criar as 10 metas para a alimentação do milênio. E aí, se você for ver a literatura médica, né, quer dizer, tudo é proibido. Não pode comer pão, não pode tomar sal, não pode não sei o quê, não pode comer nada cru, não pode. A sua vida é uma inviabilidade. Então, e absoluta. Se você for pelo critério médico, nada corre. Eu mandei fazer uma distância de maneira para o escritório, eu mandei para o melhor estudo que for e tal. E ele falou, eu não uso isso aqui madeira, eu uso só de metal, porque eu não sou contra corte de arte. Eu falei, sabe quanto vale madeira para ver o aço? Pois é. Do Austrália? Bom, chega a fonte aí. Pois é. Bom, continuemos. A obsessão dietética e a obsessão pela forma multiplicam os medos narcisistas e os caprichos alimentares mantêm vivo o culto dispendioso das vitaminas e dos oligoelementos. Nos ricos, o consumo torna-se estéril, maníaco do estéril. Pelo estéril. Estéril é a posição. Pela autenticidade, pela beleza, pela gordura, pela saúde. Eles dominam as vitrines, os grandes magazines, os
pequenos mercados divulgam e as manias da frivolidade tornam-se manias das minharias. Muito bem. Bacana. Muito obrigado, Luiz. Agora, vamos lá. Na maneira das minharias, eu vejo a transformação de trabalho de meio e de fim. No século antes, Mohan Friedrich trataram um mecanismo perverso que leva àquele tipo de ciência. É preciso trabalhar, se não for gosto, pelo menos por desespero, porque, fez as contas, trabalhar é menos perigoso que se divertir. Então, o Nietzsche é um fazedor de frases, né? O Nietzsche não é um aforista. Então, ele é o sujeito mais engraçado que tem. Muitas são ótimas. O efeito de tudo isso é o chamado mal da civilização. Sua natureza ambígua é descrita dessa forma na página de terra fácil de identificar agora, e é negligenciar. É muito difícil reconhecer a verdadeira natureza do mal da civilização, dadas suas ambivalências, suas complexidades. Precisamos desses subsolos minados, cavernas, os abismos terrestres, juntamente com o desejo de viver, com o desejo de viver e a luta surda e consciente contra o mal. Precisamos ser um conjunto de desumanização e humanização. Precisamos ver as pessoas, as alegrias, os prazeres, a felicidade, mas também as insatisfações, os sofrimentos, as frustrações, as angústias, as dificuldades comuns de engolir. São diferentes, mas não menos tais que as comuns subdesenvolvidas. O que luta de modo vital contra a força da memória dessas frustrações também faz parte dessa ilusão. As neuroses que ela provoca não são apenas um efeito do mal, são também um compromisso mais ou menos doloroso com o mal, para não ser devorados por ele. As reações ao mal são insuficientes, o mal se atirará. De todo modo, nossa civilização não pode ser mais considerada uma civilização que tenha alcançado um patamar de santidade. Depois de ter liberado incríveis forças criativas e depois de ter detalhado e reabilitado esforços destrutivos, nossa civilização se encaminha para a sua autodestruição ou para a sua metamorfose. Muito bem. Mais um pouquinho. As fugidas do mal-estar da civilização. O esquecimento da felicidade e a substituição dessa pela fruição do bem que possui, produzidos pela fé, tem raiz no niilismo. Mais uma vez, o argumento seguinte é exemplar por sociedade que o homem não aspira à felicidade, que é uma ilusão, aliás, uma falsificação. Mas a potência. É o que o Nietzsche pensa. O homem não quer felicidade, ele quer ser potente. Mas quando ele tem potência, aí então ele tem felicidade. Então, o que o Nietzsche diz, como aliás está certo, é que a felicidade é uma espécie de efeito colateral, que é toda a metodologia do Viktor Frankl. Que você só tem legitimidade, né? A sua legitimidade só é verdadeira se ela for o efeito colateral de alguma coisa que faz a sua vida fazer sentido, que de modo geral não é uma coisa prazerosa, pelo contrário, é um sofrimento, uma causa, um esforço, um sacrifício qualquer. É a mesma ideia do cristianismo. O cristianismo tem essa ideia central, né? Nuclear. A ideia central do cristianismo é que a gente se transforma num ser santo, né? Se transforma num ser. A nossa santidade advém da nossa capacidade de renúncia a alguma coisa. E essa também é a razão pela qual, em nenhum momento da história humana, alguém pretendeu que se pudesse produzir uma civilização por meio da luxúria, por meio da gula, por meio das questões do diletantismo e fruição dos sentidos. A sociedade primeira da história que propõe que isso exista é o Brasil, que é a nossa
a nossa proposta civilizatória é essa. É uma proposta assim essa coisa muda lelê que a gente tem aqui no Brasil e tal. Essa coisa é a nossa proposta civilizatória. Nunca houve na história ninguém que tivesse proposto isso. Todos os libertinos sempre foram considerados indivíduos contra-civilizacionais. Então o Marquês de Sade, ele passou metade da vida preso. Né? Eu sabia disso, né? Quando houve a Revolução Francesa, ele quase foi libertado da Bastilha. Ele estava lá até 3 dias, né, preso na Bastilha. Então, o Marquês de Sade nunca foi transformado em ministro da Cultura de nenhum dos juízes, e muito menos da Revolução, e também não do Napoleão. No entanto, aqui nós achamos assim, que a nossa proposta existencial é uma proposta inovadora, que é uma proposta diletante, é uma proposta da diversão como processo em vida. Né? Como diz o Gasperi, sem tesão não há solução. Essas coisas assim. Tá? Então, não é possível fazer isso de outro modo. É preciso haver, a felicidade é alguma coisa que corresponde a um prêmio, por um sacrifício, por alguma coisa que você faz antes dela. E não é possível imaginar o contrário. Eu vou lembrar um parte dessa civilização isso é. É uma das coisas boas que o Freud disse, né? E aí você tem, quando você estuda a história da libertinagem, né? A melhor história sobre a libertinagem é o Dom Juan. Dom Juan ou Dom Giovanni, se quiserem ouvir lá. Há muitas e muitas histórias chamadas Dom Juan e Dom Giovanni. Mas as mais famosas são a peça do Molière, que é a mais famosa das peças, e a ópera de Mozart, do Giovanni, que é escrita pelo Lorenzo da Ponte, que era o libretista. Sempre na ópera tem um libretista, que é o sujeito que faz a letra, né? E tem o compositor que faz a música, menos o Wagner. O Wagner faz as duas coisas. Ele é, na verdade, um libretista muito... não é ruim, mas é um libretista de mediano só. Mas é um músico extraordinário, compensa na música o que não vai ver na letra. Letra não é assim que fala, né? Livreto, né? Nós dissemos. E Dom Giovanni é uma ópera maravilhosa, que vale a pena estudar, em que o Dom Giovanni é um libertino. O que é um libertino? Libertino é aquele sujeito que não ama, um libertino sexual, né? No sentido do Dom Giovanni, é um sujeito que não ama as mulheres, ele ama o prazer. A diferença fundamental é que ele não ama a mulher, ele ama o prazer. Então, como ele ama apenas o prazer, ele vai trocando de mulher, então torna-se um sujeito cuja vida é dedicada à conquista. E durante a história toda começa com ele tentando lá seduzir uma moça, há um entrevento lá, ele faz briga lá com espadas com o pai da moça, que é o comendador, e o mata. E o comendador, então, morrendo, nasce então a trama do Dom Giovanni de Mozart, que ele continua tentando aumentar as conquistas. Ele tem uma espécie de ajudante chamado Leporello, que é uma figura engraçadíssima. Tem momentos musicais absolutamente geniais. E aí o Dom Giovanni, no final, ele é destruído pelo aparecimento do fantasma do comendador. Ele tem lá uma estação 2 e convida o comendador assim, debochadamente, para jantar na casa dele. Vai lá, jantar na casa e tal. E a estátua de fato vai. Então ele abre-se um buraco no chão e ele cai no fundo dos infernos. E o que na verdade o destruiu não foi o fantasma, foi a sua consciência moral, absolutamente incapaz de dar mais um passo à frente, né? Então o libertino é, de certo modo, um suicida. Toda a libertinagem corpórea traz em si um potencial suicida. Se você veja, dentro da libertinagem sexual, a raiz é uma decorrência disso. Da libertinagem química, com todas as restrições da sua saúde, tomar tudo, né? Tomar todas e tal, ou pelo álcool, que é a mais básica, assim, todo o processo de paixão pelo prazer em si, toda a paixão pelo prazer em si é um processo autodestrutivo.
no ser humano. Então, você não deve fazer isso se você quiser. Faça o que você quiser. Cada um faça de bem entender. Mas só compreenda que uma vida dedicada aos dias é uma vida mais curta. Necessariamente terá uma espécie de compensação em quantidade menor de tempo. De modo geral. Então, é isso, quer dizer, o processo todo que nós estamos fazendo aqui é um processo suicida sob esse ponto de vista. Continuamos a ver. Conforme os artigos de fé fundamentais da psicologia, setores teóricas, estudos e considerações, o homem inspira a acreditar, por exemplo, o que é verdadeiro nisso? Para compreender o que é a vida, espécie de aspiração de quem chama a vida, a forma deve valer tanto para a árvore e a planta, quanto para o animal. A que coisa aspira a planta? Mas aqui já entramos numa unidade falsa, que não existe. O fato de um crescimento infinitamente múltiplo, com iniciativas próprias e próprias ferramentais, escondido e negado, e colocamos diante dele a grosseira unidade planta. E os últimos mínimos indivíduos não devem ser entendidos no sentido de indivíduo metafísico, de arte, que se observa em potência, que se nota continuamente. Isso é evidente à primeira vista. Mas será que cada um deles aspira ao se transformar nessa forma a felicidade? Em vez disso, cada expansão, incorporação, crescimento é uma luta contra algo resistente. O movimento é essencialmente algo ligado a estados dolorosos. O que impulsiona aqui deve, em todos os casos, ter algo além se deseja tal ponto o sofrimento continuamente se busca. Por qual coisa luta que as árvores de uma floresta virgem? Pela cidade? Não. Pela potência? Pela potência. O Nietzsche definiu a tese dele, né? O Nietzsche está falando assim, tá? O homem que se tornou senhor das forças naturais, senhor de sua própria selvageria e seu desregramento, o senhor de sua própria selvageria e desregramento, os desejos acenderam a sequia seduzem. O homem, em comparação com o pré-homem, representa um enorme quanto de potência, não uma acréscimo de dificuldade, como se pode sustentar aqueles que o homem felicidade. Porque o Nietzsche que está dizendo, tocando miúdo, né? É que assim, quando uma árvore cresce, ela não quer ser feliz, ela quer apenas tornar-se uma árvore crescida, que é da sua natureza fazer isso. E quando o homem, então, vive, ele também não quer ser feliz, ele quer apenas tornar-se um homem crescido, ou seja, um sujeito que controle, que tenha nas suas mãos o seu próprio destino. É o que o Nietzsche está dizendo aqui, em palavras bem simples. Tá? Muito bem, vamos lá. Portanto, a ideia de felicidade seria um absurdo, uma espécie de contratação. Vamos imaginar como reagiria Platão. Platão contra a voracidade. Contando por Borges. No Borges, um dos diálogos de Platão, né? Contando por Borges, conceitos de metáfora que representam de modo admirável o gênero daquele mal, para nós, tomou a forma do bem-estar, puxado sem fim, sem freio. Então aqui tem um diálogo de Platão, tá? Então, Platão escreveu praticamente diálogos e cartas. Não tem nenhum texto platônico que não seja ou diálogo ou carta. Então, o diálogo tem duas personagens ou mais conversando. O Sócrates está praticamente todos. E aí, então, com essa conversa, o Platão vai esclarecendo o que ele quer dizer com as suas ideias, né? Em parte de Sócrates e em parte dele. Cala. Mas, cara Sócrates, apesar de discutir, procurar o desregramento, a privacidade e a liberdade, onde todos são seus favoráveis, constitui a virtude e a necessidade. Tudo mais eu faço de onotese, convenções dos homens contra a natureza. Falatórios, que não vale absolutamente nada. Europeias são
né? Ouro falso, né? Então, o cara está dizendo, olha, pessoal, vamos deixar de besteira. Está falando do cara. Na verdade, o que interessa mesmo é a gente curtir a vida. E deixa eu falar, o resto é tudo besteira, é tudo discurso de paz. Tá? É isso que está falando o cara, né? Então, agora eu vou fazer um... Você não quer ler em dupla, vocês dois, para ficar mais divertido? Então, ele faz o Sócrates, tá? Continua o cara e ele faz... Verdade, discurso que mostra verdadeiramente branco por todos. Ó, te iludindo, pô. Acabam de expressar com clareza o que os outros certamente pensam, mas não querem dizer. Por isso te peço que não desistas de forma alguma, a fim de esclarecer efetivamente e cumprir o direito. Idem, afirma que não precisamos reiterar as paixões. Se desejamos viver como se deve, mas que deixamos fazer o mais possível, devemos empregar todos os meios para satisfazê-los. E é justamente isso que se o Cálices é uma espécie de teórico do tropicalismo brasileiro. 20 dias de carnaval é melhor que 19. Entendeu? Quer dizer, quanto mais bagunça, mais pago, melhor, tá? Muito bem. é o que eu digo. Portanto, não é verdade que você não precisa de nada no equilíbrio. De fato, as pedras e os mortos, desse modo, teriam mais segredo. Mas, se é convido, sabia terrível. Eu não quero eliminar o seu livro se estivesse nas mãos dele. Quem pode saber se viver ou não é morrer? E se morrer é morrer? Talvez estejamos realmente mortos. Já ouvi até sábios dizerem que nós, agora, estamos mortos e que o corpo para nós uma tumba. E que essa parte da alma tem que se encontram as paixões e os sentidos dos sonhos. E a mudar a seguir de direção para um lado e para o outro. E um homem engenhoso, discípulo, ou talvez um italhota, falando por imagens, deu a essa parte da alma o nome de barril, por ser seduzível e pérola, e deu aos não iniciados o nome de insensatos. E disse que a parte da alma desses insensatos, na qual residem as paixões, a qual não tem regras nem limites, é como um barril furado, pretendendo representar em sua insaciedade. E, ao contrário do que diz, Caio, esse homem demonstra como, entre os que são humanos, é assim que ele chama o invisível. Os mais infelizes e infelizes são os não iniciados, e como são obrigados a preparar água administrada, o voador e o homem. Tá, o Hades é o inferno, né? O Hades é onde estão os mortos. Para um grego, o inferno não é um lugar onde estão as pessoas fazendo alguma coisa errada. Para um grego, o inferno é aquilo que está abaixo. É onde moram os mortos em geral, bons ou maus. Sempre foi assim, tá? Então, a primeira redação daquela oração credo, né, dizia que Jesus tinha ido aos infernos. Depois, isso foi modificado pela igreja, porque o pessoal estranhava Jesus tinha ido para o inferno e tal, aí mudaram para a mansão dos mortos, como é hoje que se diz do credo. Mas a gente também fala do inferno diretamente, depois a igreja mudou por marketing, fazer marketing melhor. Mas diz o Sócrates para o outro, olha, lá no inferno, os que sofrem mais são aqueles sujeitos que como você, carregam um barril furado, porque não interessa quanta água põe dentro, ele sempre estará vazio. Quem são essas pessoas? São os não iniciados, mas se ele fala aqui não é no sentido esotérico, é no sentido filosófico da palavra, aqueles que não entenderam ainda o sentido da existência. Então está o cara dizendo que a felicidade está em encher o barril. E está o Sócrates contrapondo que o barril que ele acha que pode ser enchido é um barril vazio. Portanto, essa pessoa no inferno, né, no reino dos mortos, é a mais infeliz de todas. Vamos lá. O voador, segundo o que ele sabe, como afirmava que quem compôs esse fato é a alma. Ele comparava a alma com os estúpidos, né? Significa estúpido é estúpido. Ao voador, por ser bom e furada, por não ser capaz de entender nada devido à sua debilidade e falta de memória. Essas imagens são certamente um pouco estranhas, mas expressam bem o que desejo.
demonstrar-se a fim de conhecer, se possível, a mudar de opinião, de escolher o lugar da vida desesperante e desregada, a vida moderada e está sempre satisfeita e contente com o que tem. Mas será que conseguirei persuadir de algum modo a mudar de opinião e fazer com que acredite que os homens moderados são mais felizes que os absolutos? Ou então, mesmo se perguntasse muitos outros fins como esse, ainda assim não poderia de opinião? Sua última afirmação, só, é a verdadeira. É que ele não vai mudar de opinião, né? Pois bem, gostaria de citar uma outra imagem proveniente da mesma escola. Tenta refletir sobre os dois tipos de vida, a moderado e a absoluto. Se julga se podem ser comparadas as condições dos dois homens, cada um dos quais tem muitos maridos, sendo que um deles os tem em bom estado e cheios respectivamente. Alguns deviam, outros deverão, outros deverem e muitos outros diversos líquidos. E que os líquidos contidos em cada um desses maridos são todos preciosos e difíceis de encontrar. Pois bem, o dono, depois de ter enchido sua vida, não precisaria mais verter nele nem outro líquido, nem se preocupar com eles, mas poderia ficar tranquilo. Imagina o contrário, que o segundo possa, sem dúvida, buscar líquidos, mas sempre com dificuldade, e que, além do mais, tenha seus barris furados e podres, e seja obrigado a encher-os continuamente dia e noite, para evitar sofrimentos mais graves. Muito bem, se essa é a vida de cada um deles, diria que é mais feliz a vida do intemperante, ou que, ao contrário, é mais feliz a vida do moderado. Dizendo isso, será que consigo convencer a admitir que vida regrada é melhor do que absoluta ou não? Não consegue, sabe? Aquele que tem barris cheios não experimenta mais fazer alguém e se reduz com dizer pouco a viver com uma pedra, e depois de encher todos os seus barris, não tem mais nem dor nem prazer. Mas o prazer da vida consiste nisso, em transvasar o mais possível. Mas então, não é necessário que muito se transvasa, muito seja perdido, que lá sejam misturados e mantendo? Certamente. Muito bem, muito obrigado. Mas, Valério, continua. Considere que o escrever a ocupação serve a mais refinada ironia e complexo modo de espírito ao menos. Construir desse modo, que faça aparentemente ter formado a paródia, novos tipos de imagens comentadas, a dimensão do mito a serviço do Logo dá razão, né? Razão, tá? Para concluir corretamente uma mensagem que eu estou explicando, o leitor é compreendendo com correto ciclo hermenêutico. O que é um círculo hermenêutico? O círculo hermenêutico é a interpretação, tá? Então, hermenêutico é a arte da interpretação. O círculo hermenêutico é no grupo que é capaz de compreender aquilo, né? Aquelas imagens que estão, aqueles símbolos que estão sendo produzidos ali. Significativamente, esforçando-se por perceber por um instante o pedaço específico que nos alejou nossa cansada modernidade. Interessante essa afirmação da gente. Porque está aí, ele quer um pouco essa coisa que está viciada, as ideias viciadas, né? Sobretudo porque as pessoas perderam a noção dos símbolos, né? Que os símbolos representam, o significado das coisas simbolicamente. Então nós tendemos cada vez mais a analisar as coisas de modo literal, e não simbólico. Então, às vezes, os textos mais antigos ficam impenetráveis para alguém que não consegue analisar simbolicamente aquilo que está sendo dito ali. Aqui ele está falando de semiologia, Não nesse sentido, porque a semiologia, veja, a semiologia é uma ciência moderna que se encontra presentemente em decadência, quer dizer, ninguém mais fala disso, né? Humberto Eco foi o mais importante representante disso. Mas o Humberto Eco é muito maior do que a semiologia, então não é mais alguma coisa com a qual se preocupe, né? É difícil. Hoje em dia acho que nem está mais nos currículos, que é o estudo do símbolo. Mas a semiologia, na verdade, é apenas uma variância, apenas uma especificidade linguística. E há nos símbolos uma importância extraordinária
área histórica. A humanidade, toda ela, porque na verdade tudo aquilo que nós somos capazes de compreender sobre o mundo, nós apenas compreendemos simbolicamente. Tudo pode ser compreendido simbolicamente, tudo tem um sentido simbólico. Então você pega qualquer espécie de literatura, então há mais ou menos assim, como se você, tudo funciona como se você olhasse para uma situação de camadas superpostas. Então você lê um livro, há em primeiro momento uma espécie de trama, você entende quando você compreende a ligação entre as personagens. Mas e aí? Qual é o significado disso? Bom, o significado tem que estar numa camada mais alta, mas uma camada mais alta já começa a ser uma camada simbólica. E aí você vai procurando entender de fato o que é que simbolicamente aquilo representa. Então, por exemplo, Otelo não é uma história de ciúmes. A ideia de que a peça, o drama Otelo de Shakespeare seja um drama de ciúmes, seja apenas uma... Todo mundo conhece a história de Otelo, né? Tem Otelo, que é o Mouro. Por Mouro se entende alguma coisa como africano. Não necessariamente árabe, não necessariamente negro. Alguém que é da África. E esse Otelo é um comandante, ele é um militar, um oficial do governo de Veneza, lá da República de Veneza. E ele ganha lá uma guerra muito importante e tem muitos prestígios. E aí então ele pede o casamento a Desdemona. A Desdemona é uma mulher pertencente a uma família muito bonita. Na verdade, a mulher perfeita. Ela é absolutamente doce. Ela é uma mulher que tem um sonho de mulher. E o Otelo casa com ela. Mas tem um sujeito que não gosta disso, que é o Iago. Iago é um cortesão ali da República, e que aí então dedica-se durante o tempo todo a criar uma dúvida na cabeça do Otelo sobre a fidelidade da Desdemona. E falar de tudo, todos os golpes baixos, todas as intrigas, todas as pequenas manobras para comprometer a Desdemona aos olhos do Otelo. Até que em um dado momento o Otelo, então, absolutamente enlouquecido e cegado de ciúmes, mata a Desdemona e se suicida em seguida. Bom, essa é a história do Otelo, contada assim em 3 minutos. Ela é uma história que aparentemente é um drama psicológico sobre o ciúme, né, que o ciúme acontece e quais são as suas consequências. Mas, se você for ler só até aí, então não valeu muito a pena o exercício de ter lido o livro. Então, o livro tem conteúdo muito maior do que esse. Portanto, há um conteúdo simbólico. Existe alguma coisa nessa história que tem um valor que extrapola as aparências da trama, as aparências da personagem. Não, uma interpretação simbólica do Otelo é mais ou menos assim. O casamento da Desdemona como Otelo é um casamento do espírito humano com a alma humana. O Otelo representa um pedaço do ser humano que é a alma, ou seja, aquilo que é coragem, as características humanas básicas, coragem, bravura, disciplina, sucesso. E a Desdemona representa o pedaço da humanidade que não é humano, que é o espírito. A Desdemona representa uma espécie de imagem de Deus. Pois o que acontece aí o casamento dos dois é o casamento único possível dentro da humanidade, que é o casamento do espírito com a alma. É essa a maneira pela qual o ser humano mantém a sua forma divina estável. Ele consegue, então, ter dentro de si, representar na mesma pessoa o seu lado espiritual que não lhe pertence e que é reflexo transcendente, e o seu lado material, concreto humano, que é representado pela alma. O que é que o diabo faz? O diabo tenta, por todos os jeitos, impedir que isso aconteça. O Iago representa a malignidade diabólica, tentando impedir que o homem faça a ligação entre espírito e alma. Pois essa é a única maneira que tem de você aproveitar o esforço de entender o Otelo. Compreenderam? Eu só sou capaz de entender de fato aquela história quando eu consigo ultrapassar e transportar para o universo simbólico daquela
naquele assunto. Agora, isso que eu fiz com vocês aqui agora é uma coisa absolutamente inusitada. Vocês vão conseguir que ninguém faça essa interpretação. Porque o que se faz hoje em dia, dentro da metodologia contemporânea de interpretação literária, na Universidade de Letras, seria tentar mostrar para você que ali havia ou um problema de racismo, ou um problema de dominação machista, o machismo do hotel, contra, né? Ou um problema de colonialismo intrínseco, aquilo, era a rebelião da nobreza veneziana contra a incorporação social, contra a inclusão social dos pretos na vida social, enfim, o que for. Qual? Iago, no fundo, é apaixonado pelo hotel. Tem mais interpretação gay também. Sempre tem uma interpretação gay também, né? Quer dizer, há alguma coisa aí de profundamente gay nessa história que ninguém nunca teve a coragem de dizer que tinha. Entendeu? Tem alguma coisa. Compreenderam a diferença entre uma interpretação, que nós podemos chamar assim de uma interpretação voltada para perseguir a simbologia da obra e uma interpretação furreca dessas que a gente tem aí. Hoje eu estou lá estudando o Admirável Mundo Novo para sábado, né? O encontro de sábado. Então, bati o olho assim, tinha lá um artigo de uma senhora de Marigada, Wei, né? Sobre o assunto. Poxa, Marigada também, eu peguei e imprimi para ler aquilo, era grande, né? Eu não consegui passar da metade, porque é uma dessas interpretações universitárias que ela vai rapidamente tentando saber o quanto é que o Admirável Mundo Novo está ou não apoiando o capitalismo. Quando você perde a noção de símbolo, e o que é a noção de símbolo? É quando você olha para cima, né? Não é que você percebe o símbolo, quando você olha para cima. Toda vez que você olha para baixo, você vai encontrar o quê? Todas as coisas humanas rasteiras, ciúme, inveja e tal. Então, você sempre pode olhar a obra de vários aspectos. No entanto, se a obra tem algum valor básico para a humanidade, esse valor está mais em cima do que nunca está embaixo. Mas para todas as outras situações, qualquer livro que você leia, o Morro dos Ventos Uivantes, o que for, você não faz, tá? Sempre se pode olhar um pouco para cima. Por isso que eu tenho insistido, que se há alguma possibilidade de recuperar, restaurar um pouco de cultura nas pessoas, é fazer exercício de entender romance. Por mais que pareça assim um pouco heterodoxo, qualquer pessoa, garanto que tenha lido e entendido 100 romances básicos, será uma pessoa culta. Garantidamente culta. E essa é a fórmula para quem não está querendo estudar filosofia, para quem não gosta de teoria, para quem quer apenas ser culto por via literária, compre 100 livros e entenda os 100 livros. Não é para ler os 100 livros. Porque ler os 100 livros não adianta nada, né? Ler no sentido de atravessar as páginas não adianta nada. Se você puder fazer 99 análises como essa de hotel, você terá entendido de fato o que é, afinal de contas, trata-se do que a humanidade está lidando. Cultura é compreender esse enorme espectro de possibilidades humanas. O que o Otelo conta para você é a essência vamos dizer assim, é o drama que definiu a existência humana. Quer dizer, a nossa luta é para associar o intelecto com a alma, ou seja, o espírito com a matéria, e os nossos inimigos tentam impedir o tempo todo. Então, o Iago é uma espécie de diabo. Então, não preciso nem repetir, vocês óbvio já pensaram nisso, que a palavra símbolo tem como seu contrário etimológico a palavra diabolo. E o diabo é aquele que impede que você analise simbolicamente as coisas. Diabo de si. Compreenderam? O diabo é aquele sujeito que não quer que você perceba, né, que você perceba a simbologia do assunto e que você vá lá para a interpretação rasteira. Agora, só um momento, efetivamente eu sou leigo, bem profundo. Todas as peças, como a questão toda é que as grandes obras.
assim, Marco Aurélio, olha, é assim, tá? Quer dizer, uma coisa, um modelo que eu gostaria que vocês compreendessem é mais ou menos assim. Eu estou fazendo isso, né? Mas você pode compreender todas as manifestações culturais, digamos assim, os bens culturais, em 4 categorias básicas. Então, se não está rodeado de bens culturais, o Teatro Regional tem 50 filmes na cidade, 30 peças de teatro, tem milhares de livros à disposição. Você tem shows, você tem lojas de discos com milhares de discos à disposição. Por essas coisas todas têm a mesma importância como falou? Certamente que não. Se você for um antropólogo, você acha que sim, porque você está falando apenas da manifestação cultural. Mas nós não somos antropólogos. Então, num contexto de produzir alguma verdadeira apropriação, né, de algum conhecimento de verdade sobre cultura, então é melhor partir de um modelo mais ou menos assim. Quer dizer, obras, essa matriz aqui correlaciona 2 variáveis. Então você tem assim, ó, então aqui tem forma complexa, forma simples, forma simples. Aqui eu tenho conteúdo denso e tenho conteúdo extenso. Tenho conteúdo leve, ligeiro e conteúdo ligeiro. Então eu estou correlacionando aqui a variável forma com a variável conteúdo. Então aquilo que tem forma complexa e conteúdo denso, isso é aquilo que nós chamamos de arte erudita. Shakespeare está aqui. Aquilo que tem forma simples e tem conteúdo complexo é aquilo que a gente chamaria de herança popular. Tá? Por exemplo, o Aleijadinho. O Santeiro, que vai aquelas coisas maravilhosas. A literatura de cordel e paz, os álbuns, são todas formas simples, porém com conteúdo complexo. Aquilo que tem conteúdo simples e forma simples, isso aqui é a arte da massa. É o música sertaneja. É aquilo que é descartável, que vai desaparecer e que sobe. E aquilo que tem forma complexa, conteúdo simples, é aquilo que a gente chama de indústria cultural, que é a novela da Globo. Não, bem feitas, complexas. É a opereta, entendeu? É aquilo que tem uma aparência boa, que é feito com sofisticação, mas não tem nada dentro, é tudo vazio, é uma espuma só. Então, o teatro de revista, por exemplo, é aquele quadrante lá, a arte de massa. Mas a novela da Globo não, a novela da Globo é complexa, tem grandes investimentos em dramaturgia, mas não tem conteúdo nenhum. Compreenderam isso? Então, o que acontece quando você lê uma peça de arte erudita, você lê Shakespeare, você ouve Wagner, ou você lê algum livro como Cervantes, ou a Divina Comédia, enfim, o que for, né? É que você, uma sinfonia de Beethoven, é que dada a densidade do conteúdo e a complexidade da forma, então é possível retirar montanhas aí dentro. Né? Quer dizer, é uma província mineral de alto teor de ouro, né? Você vai tirando. Você vai escutar uma sinfonia de Beethoven 30 vezes e não vai ter percebido todas as sutilezas ainda. Vocês entenderam? Quer dizer, há uma espécie de hierarquia das manifestações culturais. E essa hierarquia, a compreensão dessa hierarquia é o primeiro meio, a primeira metodologia, o primeiro princípio para que alguém consiga compreender, criar para si próprio um plano de cultura. Porque a primeira coisa é saber escolher. Nesse monte, né, nessa multidão, nesse oceano de opções. Teve um maestro, ou maestro,
de madrugada. E aquilo desmoderou. Ele foi no ensaio e assim fiz a entrevista dele. Não temos que ter preconceito com o Matucci, com a música erudita, tudo é uma coisa só, tudo é bom. Mas eu não vi se ele pensa nisso. Essa é a visão antropológica, que no caso do maestro é uma espécie de demagogia, né? Porque é óbvio que tem diferença. Agora é assim, você pega naquele quadrante lá, herança popular, que eles separaram que o que está aqui, ó, isso aqui é para ser, ó, isso aqui é que tem valor, esses dois aqui. E esses dois aqui são perecíveis. Né? Então você não precisa ter, pode ser popular, isso é bom. Você pega lá, música popular de raiz, você pega lá o blues, você pega lá a música caipira, bem tocada, de qualidade, isso tem muito valor. Entendeu? Tá? O problema é que esse aqui gera essa distorção aqui. É assim, veja só. Olha, tudo começa aqui, ó. Essa é a matriz de tudo. Essa matriz aqui, ela gera uma forma popular legítima. É como se ela gerasse uma espécie de espelho popular que é legítimo. Agora, todos os dois têm uma espécie de degeneração. Ele degenera em indústria cultural e ele degenera em arte de massa. Compreendeu? Esses dois embaixo são degenerados. Esse aqui não é um degenerado, isso aqui é uma espécie de espelho com muito valor. Então, o sujeito que entende de música sabe que isso é assim, não tem a menor dúvida disso. Agora, você não pode falar isso no Brasil porque parece que você está contra lá, isso é aquilo. Mas tem pedaços da música popular que são profundamente legítimos, extremamente valiosos. Então, o que você não pode achar que esse samba de enredo de escola de samba, que está naquela categoria lá, a de massa, tem algum valor artístico. Eu tenho uma história deliciosa a esse respeito. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, na casa de um amigo meu, né, formar, assim, do Leme, e tinha lá uma mocinha, assim, que eu nem lembro mais o que era, acho que ela era dinamarquesa, era uma moça, assim, do país nórdico, né, e tinha na praia, tinha, assim, um palco, e isso foi, assim, no verão, então eu acho que já rescaldo do carnaval, assim, tinha um palco, um monte de gente sambando, assim, e tinha lá os caras tocando aquelas músicas de enredo de escola de samba. Aí o Dado perguntou para mim assim, vem cá, eles tocam sempre a mesma música? Eu falei assim, não, é diferente, mas parece para mim que é idêntico. Porque de fato parece idêntico, é uma música grosseira, simples. Agora, quando você pega o samba de roda do morro, que é música de raiz, esse tem um certo valor. Mas ele é apenas um espelho daquilo dito. Então, se você vai fazer para você um projeto de cultura, então você pega e monta um projeto de passear pelo mundo da arte erudita antes de fazer qualquer outra discussão aí pelas comercialidades aí, que estão aí disponíveis. Então, esse é o problema central. A gente não consegue ter uma visão do que escolher. E essa conversa começou porque o Marco Aurélio mencionou o fato de que Shakespeare há uma riqueza tão extraordinária de interpretações, mas isso é assim mesmo porque ele é uma obra erudita, tem complexidade alta e densidade de conteúdo alta. E é por isso que ele sempre irá estar por aí. Tá bom? Muito bem. A modernidade aqui não. Depois da modernidade, pois bem, o homem do consumismo exagerado, que viva aqui e para o mundo. Nunca é aqui e agora. Aqui e agora. Agora. Então nunca parece nunca, mas não é nunca, é agora. E busca satisfazer todos os seus desejos, devorando tudo e tentando ter cada vez mais, é até profissionalmente resultado com o mais da carambola. Olha lá embaixo. Uma árvore caradeiforme da família Charadeidae, a qual pertence também a devota das nascentes do conhecido como Macarim. Oi? Nossa. Agora sim, né? Agora Trata-se de um treino fácil, não tem nenhuma nova ideologia. Supostamente muito explorado, come e evacua assim para. Você pera a bola, tá? Você está dizendo que quem é como
nosso amigo Cálices, é uma carambola, que é o mesmo sentido do barril furado, né? É o quê? A bulimia é uma fixação em comer, é uma incapacidade de moderar o apetite. Bulímico é quem come desesperadamente. É que ele fica num ciclo assim, só que ele não faz na situação normal. Ele ejeta de outra forma. Isso, é isso. Fica no mesmo ciclo vicioso. É que realmente não acho defeito irresistível, está tudo de forma paródica e mandada, mas você dá uma curada. Então você dizer, será que não pode disso de ser uma verdadeira tarambola, o homem do fraquinho, melhor acentuado, e você que ensina um hipertrófico, que ele deve saber que você deve. Aquele negócio que eu falei para você, no mesmo se eu contei aqui, uma professora japonesa que eu conheci lá numa dessas vilas na Final do Céu, que foi para o Japão. Aquele negócio de brasileiro que vai para o Japão, né? E aí ela contou a seguinte história, que ela mandou o filho para a escola e fez uma lancheira assim, com sanduíches e tal, uma garrafa cheia de café com leite, sei lá o quê, e mandou o menino para a escola. No dia seguinte a professora veio à casa dela e falou assim, tá errado. Tá? Tem que ser assim, pouquinho e muito bonito. Daí o seu filho vai olhar e vai dizer assim, mamãe me ama. Que é fundamentalmente a diferença entre a quantidade e a qualidade. Né? A quantidade e a qualidade. E está sempre voltando como sendo a questão de fundo por trás disso. Né? Então, o problema, o barril furado, só faz sentido num contexto de quantidade, absolutamente incontrolável. Né? Então, mais. Quantidade incontrolável. Enquanto que a qualidade não é incontrolável, a qualidade é fixa, ela é estável. Então, no fundo, o que se está aqui dizendo, em última análise, é que o mundo contemporâneo é um mundo baseado na quantidade. Vocês já sabiam, porque vocês são, na maioria aqui, veteranos do René Guénon, e sabem que o René Guénon, no primeiro semestre que a gente viu do René Guénon, sabe que o René Guénon tem um livro chamado O Reino da Quantidade, que, aliás, vai ter um grupo de estudos dele, 10 encontros, em janeiro, na segunda quinzena. Eu ia trazer hoje, esqueci, infelizmente, trazer tem uma filipetazinha com propaganda. Sabe o que é filipeta? Sabe que tinha uma filipeta, né? Por uma razão vergonhosa. Tinha um sujeito chamado Filipe, década de 50, em São Paulo, do Rio. E esse Felipe era um oficial reformado, das Forças Armadas, e ele inventou o seguinte negócio. Imagine, então, ele comprava e vendia automóvel. Imagine que houvesse aí um carro qualquer aí que valesse 10 mil dinheiros, qualquer coisa. Tá? Então ele chegava e punha no anúncio, dizendo, olha, compro tal carro por 12 mil, mas eu pago em 4 vezes. Aí vinha lá o carro, pagava 12 mil, pagava 4 e ficava devendo outras 3 e 4. E ele punha no jornal do dia seguinte, vendo o carro por 8 mil, que é o carro que valia 10, né? E esse que ele comprou por 12, ele vendia por 8. No dia seguinte ele punha 8 mil no bolso. Ele tinha perdido 4, mas ficou com 4, né? Só que estava devendo mais 8 lá. Né? Mas, não é que não pagava. Enquanto ele estivesse conseguindo fazer esse negócio, ele conseguia jogando para frente a dívida. Né? Tirando, né, a famosa bicicleta lá no piso. Né? Você vai pedalando e você não cai. Né? E isso não deu certo, porque uma hora ou outra para o mercado, né? Até porque acabam os carros. Né? E aí você acaba com os clientes, aí vai à falência, tem que diminuir muito o preço. E o papel que ele dava para comprovar a dívida chama-se filipeta, que era do Filipe. E essa é a origem da palavra filipeta, entendeu? Que é um negócio que você distribui sem ter valor nenhum, tá? Que é um papelzinho que hoje chama flyer. Muito bem. Então faz com o Rubens agora a dupla também. Sócrates, o Rubens é o cara. Tá vendo? Muito bem. Manda vida que
fala é de uma angola, bem diferente de um morto e uma pedra. Diz-me uma coisa, a Bíblia que fala que é, por exemplo, estar com fome e estando com fome comer, é isso. Ter sede e tendo sede de beber? Sim, é isso. Em poucas palavras, diz que viver com isso consiste em todas as outras paixões e poder trabalhá-las com prazer. Muito bem, meu caro. Trata-se de continuar assim e não ficar caindo. E, ao que parece, eu tampouco devo ter acanhamento. Dizem, em primeiro lugar, se viver feliz é também estar com sarna, ter gana de se gostar e poder fazê-la à vontade, passando a vida constante. Resiste disso, fala como um crítico da fé. Justamente por isso, Carlos, deixei Borges e Paulo perplexos. Mas, corajoso como és, certamente não ficarás perplexo nem empenhado. Apenas responde. Diz então que até quem se possa levar uma vida agradável. Isso é agradável, é também feliz, não é? Com certeza. Talvez só a cabeça forte. Ou será que preciso fazer ainda outras perguntas? Imagina, Carlos, o que responderia se alguém te perguntasse sobre cada uma das outras partes do corpo? Feitas contas, para terminar, será que a vida dos desavergonhados não é assustadoramente torta e desgraçada? Ou teria o atrevimento de dizer que eles são felizes, desde que tenham em abundância tudo o que precisam para satisfazer suas necessidades? Não te vergonha, sabe, de levar a conversa particular. Sou eu que eu faço logo, Senhor. Ou, ao contrário, é aquele que afirma quem seja que são felizes o que vem fazer, seja ele qual for, sem fazer distinção entre prazeres bons e prazeres ruins. Diz-me ainda uma coisa, afirma que prazer é bem, afirma que prazer e bem são a mesma coisa, ou há algum prazer que não é bom? Digo que são a mesma coisa, porque se eu negasse, muito discurso seria bem. Muito bem. Então, aqui o sujeito então, aqui foi encurralado no canto pelo Sócrates, não tem como responder mais. Comecei a continuar agora ele vai explicar o que aconteceu. Então, Rubens, muito obrigado. São fatores que no final se mostra extremamente mortais, mas a extraordinária verdade revela, portanto, como a raiz do mal que estamos discutindo já estava presente também na antiguidade e consistia no hedonismo desenfreado. Hedonismo é a fixação em prazer, quer dizer, uma vida de prazer desenfreada é hedonismo desenfreado. É como se o mundo fosse assim uma sexta-feira à noite permanente. Então essa é uma ideia profundamente infelicitante no ser humano. Não é possível construir uma existência minimamente feliz com base numa espécie de como se você fosse uma personagem do filme Calígula, ou próprio. Tá? O Malcolm McDowell, aquele ator inglês que fez o Calígula no filme, perguntou assim, mas Malcolm, você não ficou constrangido de fazer um papel, né, tão depravado como esse? Não, eu fui só como eu sou, me comportei naturalmente. Sabe lá que você chegou? Mas no 8h30. Vamos lá? Isso. Então vamos lá. Por favor, só um pouquinho. Então, vamos lá. A cultura. A cultura praxístico. Praxis, né? Praxístico. Tecnológica fez com que ela crescesse na mente, mas suas conotações são as mesmas, e portanto a terapia poderia ser a mesma. Para que ela fique mais clara, propõe uma breve recapitulação da articulação da antiga noção de felicidade.
nela encontraremos o sentido daquela justa medida que nosso mundo nihilista perdeu, condenando-se àquele tipo de instabilidade que as páginas de Terra Pátria são bem denunciadas. Bem, e aí então vamos entrar nos personagens.